Hoje vamos estudar energia de ionização. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de tabela periódica em nossa aula 5 sobre energia de ionização. E algo que é muito importante é nós termos o conceito. O que é a energia de ionização? Ela é a energia mínima necessária que eu dou para um átomo para remover o elétron da sua última camada. Aqui nós temos a equação. Uma espécie A recebe energia, vira um cátion e libera o elétron. A energia de ionização ela é justamente essa aqui. Ela também é muito comumente chamada de potencial de ionização. E nós temos o primeiro potencial de ionização, o segundo, o terceiro, nós temos potenciais de ionização sucessivos. E o que é cada um deles? O primeiro potencial de ionização, ou energia de ionização, é a energia necessária para arrancar o primeiro elétron. Como nós podemos ver aqui no exemplo. Alumínio recebeu energia, virou alumínio mais um elétron. O alumínio mais também pode perder elétron, vejam só. Ele aqui recebe uma segunda quantidade de energia, vira alumínio 2+. Essa segunda quantidade de energia é para remover o segundo elétron. Logo se chama segundo potencial de ionização. Aqui nós temos o terceiro potencial de ionização do alumínio mais 2 perdendo o seu terceiro elétron. Aqui até o quarto potencial de ionização do alumínio. E aqui nós vemos que os potenciais de ionização do alumínio, eles são cada vez maiores. Veja só, começa em 500, depois vai para 1800, 2.700 e no quarto vai para 11.500. Os potenciais são maiores porque eu estou perdendo elétron, eu estou aumentando a carga nuclear efetiva da espécie. Logo, o núcleo vai cada vez ficando mais forte para puxar os elétrons. E aqui eu só queria, por último, chamar a atenção porque eu tenho um grande salto nos potenciais de ionização do alumínio quando vai do terceiro para o quarto. Veja só, do primeiro para o segundo aumentou 1.200. Do segundo para o terceiro aumentou 900. Do terceiro para o quarto aumentou 7, 8.000 quilojoules. Por que tem esse salto tão grande para o alumínio? Isso daí é uma coisa que nós vamos estudar. A sua distribuição eletrônica ela está aqui em vermelho. E nós vemos que na última camada, que é a camada 3, o alumínio tem 3 elétrons. Ou seja, para remover 1, 2 e 3 elétrons do alumínio, é mais fácil porque está numa camada que não está totalmente preenchida com 8 elétrons. Depois que são perdidos esses 3 elétrons, o alumínio tem uma camada fechada e estável, o que vai ser necessário muito mais energia para retirá-los. Quais são os fatores que influenciam na energia de ionização? Os argumentos sólidos que nós vamos usar para justificar por que uma espécie tem maior ou menor energia de ionização que a outra. O primeiro deles é a carga nuclear efetiva. É a força que o núcleo tem puxando os elétrons. Quanto maior a carga nuclear efetiva, mais o núcleo puxa elétrons para perto de si. Se os elétrons estão muito atraídos, eu vou ter que dar muita energia para retirar esse elétron. Se eu tenho que dar muita energia, nós temos um alto potencial de ionização, uma alta energia de ionização. O segundo fator é o tamanho. Quanto menor o raio atômico, mais o elétron está próximo do núcleo, mais o elétron está atraído pelo núcleo. Se o elétron está muito atraído pelo núcleo, eu vou ter que dar muita energia para retirá-lo. Se eu vou ter que dar muita energia, a energia de ionização ela é alta. O terceiro fator é a penetração do orbital, também chamada de penetrância. Esse fator ele está correlacionado com a distribuição de densidade eletrônica ao redor do núcleo. Nós sabemos que um orbital S é uma esfera.
os elétrons estão bem próximos do núcleo. O orbital P, os elétrons já estão um pouco mais distantes. O D e o F estão cada vez mais distantes ainda. O orbital S é mais penetrante. Logo, tem uma maior probabilidade dos elétrons estarem próximos ao núcleo. Se os elétrons estão próximos, são fortemente atraídos. Se eles são fortemente atraídos, temos que dar muita energia para retirar o último elétron, ou seja, alta energia de ionização. Aqui nós temos uma tabela mostrando a variação na energia de ionização na tabela periódica. Vamos fazer a análise nos grupos e nos períodos. Primeiro, nos grupos. O que nós temos que lembrar? Quanto maior o número de camadas, mais longe o elétron está. Menor a força de atração núcleo-elétron. Logo, menor vai ser a energia que eu vou ter que dar para retirar o elétron. Menor a energia de ionização. Ou seja, ao longo de um grupo, eu aqui vou aumentando o número de camadas e vou reduzindo o potencial de ionização. Aqui, então, nós podemos generalizar. Espécies que são menores vão ter maiores potenciais de ionização, enquanto espécies grandes vão ter pequenas energias de ionização. Análise nos períodos agora. O que nós sabemos no geral? Conforme nós caminhamos no período, nós aumentamos o número atômico, nós estamos também aumentando a carga nuclear efetiva. Ou seja, o núcleo vai ficando mais forte para puxar os elétrons. Maior é a força de atração núcleo-elétron. Mais energia eu vou ter que dar para remover esse elétron. Ou seja, maior a energia de ionização. Aqui nós temos uma observação. Os gases nobres, eles são os elementos que têm as maiores energias de ionização, porque eles têm as suas camadas todas completas, com 8 elétrons. Ou seja, eles possuem grande estabilidade química e é dificílimo você retirar um elétron de um gás nobre e você quebrar essa estabilidade química. Vamos ver agora algumas irregularidades que ocorrem na tabela periódica. Isso aí é danado para cair em questão de provas ou de concursos públicos. No segundo período, temos uma irregularidade. Nós iríamos esperar que o potencial de ionização fosse aumentando com o aumento do número atômico por causa da carga nuclear efetiva. Mas se nós observarmos aqui, berílio e boro é uma irregularidade, porque o berílio tem maior energia de ionização do que o boro. Pode ver aqui pelos números. E por que isso daí acontece? Temos que saber explicar. Vamos fazer a sua distribuição eletrônica. Berílio, 1s2, 2s2. Boro, 1s2, 2s2, 2p1. Então, veja que o elétron que nós vamos retirar do berílio vem do subnível S. O elétron que vamos retirar do boro vem do subnível P. Qual é o subnível que é mais fácil retirar o elétron? Lembram que nós conversamos sobre a penetrância do orbital? O orbital S está mais próximo do núcleo, ele tem maior penetração. E é mais difícil retirar o elétron dele. Ou seja, o do orbital P, que tem uma densidade eletrônica mais afastada, o elétron sai mais facilmente. Se nós temos uma maior facilidade para remover elétron de um orbital P, ele vai ter menor energia de ionização. Ou seja, o orbital S é mais penetrante que o P, possui maior energia de atração, núcleo-elétron. Logo, eu vou ter que dar mais energia para arrancar esse elétron. Tem maior energia de ionização. Existe também uma outra irregularidade no segundo período, aonde o átomo de nitrogênio possui maior energia de ionização que o átomo de oxigênio. E por que isso acontece? Vamos às suas distribuições eletrônicas. Nitrogênio, 1s2, 2s2, 2p3. Oxigênio, 1s2, 2s2, 2p4. E está aí a explicação. Quando nós vamos retirar um elétron do átomo de oxigênio, vamos retirá-lo de um orbital que está totalmente preenchido com 2 elétrons. E acaba que nós temos uma repulsão eletrônica entre esses 2 elétrons que facilita a saída do elétron. No átomo de nitrogênio, todos os orbitais estão semi-preenchidos. Nós não temos essa facilitação.
Ou seja, é a repulsão eletrônica que torna o átomo de oxigênio mais suscetível a perder o elétron. Ou seja, a sua energia de ionização ela é mais baixa do que do átomo de nitrogênio. Vamos agora ver para os elementos de transição. As suas tendências são muito mais difusas. Eu só gostaria aqui de ressaltar um único ponto. Se nós formos analisar a energia de ionização de elementos do sexto e do quinto período, elas são muito diferentes. Os elementos do sexto período têm energias de ionização muito maiores que as do quinto período. E isso é devido à contração lantanídica. Lembra da aula passada? Nós vimos que elementos do sexto e do quinto período de transição eles têm tamanhos iguais. Mas como elementos do sexto período têm muito mais prótons, eles vão ter maior carga nuclear efetiva. Logo, o sexto período tem o mesmo tamanho, só que um núcleo muito mais forte. Precisa dar mais energia para remover o elétron. Logo, as energias de ionização dos elementos do sexto período são maiores que do quinto período para a série de transição. Muito bem, pessoal, vamos lá fazer uns exercícios agora? Número 1. Qual dos elementos abaixo tem maior energia de ionização? Justifique. Para as letras A, B e C. Tempo para vocês! Vamos às respostas. Na letra A, o lítio possui 2 camadas eletrônicas, enquanto que o sódio tem 3. Logo, no sódio, os elétrons estão mais afastados. É mais fácil removê-los. E eu tenho que dar uma menor quantidade de energia para esse processo. Logo, o sódio tem menor energia de ionização e o lítio vai ter a maior. Vamos à letra B, sódio e enxofre. Os dois elementos estão no terceiro período da tabela periódica. E o enxofre tem maior número atômico e também vai ter a maior carga nuclear efetiva. Logo, ele puxa mais para si os elétrons, vai ser mais difícil tirar o elétron dele. Ele vai ter, então, uma maior energia de ionização. E agora o caso do ouro e prata. Bem, eles são elementos de transição. E lembrando da contração lantanídica, nós vemos que eles têm tamanhos similares. Só que o ouro está no sexto período. Vai ter um número de prótons bem maior do que a prata e uma maior carga nuclear efetiva. Logo, o ouro puxa mais para si os elétrons e eu tenho que dar maior quantidade de energia para remover o último deles. Resposta: o ouro. Bem, pessoal, ficou aí alguma dúvida? Escrevam para nós! E lembrem-se de curtir a nossa fanpage do Facebook, nosso Instagram e de se inscreverem em nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!